Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. On Web Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas 6 minutos, hein? Começando mais um bate-papo com o pastor. Dando sequência aí à nossa série falando sobre liderança. Então, se você perdeu aí alguma dessas palavras, você pode acessar o Spotify. Isso mesmo, vai lá no Spotify ou no Deezer e você vai ter então aí essas palavras. Todos os bate-papos e entrevistas aqui da On Web Rádio você encontra no Spotify, tá bom? Então, perdeu alguma coisa? Vai lá, dá uma pesquisadinha. Quer ter a sequência aqui, né, desses bate-papos falando sobre esse tema tão relevante, a liderança? Também você pode ir lá no Spotify e acessar esses conteúdos, tá bom? Eu estou aqui com ele, o meu querido amigo, amado, irmão, né? Pastor Laércio Galvão. Bom dia, Pastor Laércio Galvão. Bom Pastor, dia. o senhor viu que o clima aqui hoje tá romântico, o amor tá on, né? Então, acho que ajuda um pouco aí, não sei, né? Com Talvez. certeza, eu vou pegar uma carona. Você vai pegar uma carona? Tina, te amo, meu amor. Isso. Esposa. Essa declaração, pastor, tem que vir em seguida assim, ó. Tina, te amo, meu amor. Eu comprei um voucher lá do Coco Bambu pra gente. Melhora muito, melhora muito. Compartilhar que eu ganhei lá uma promoção do Coco Bambu. Melhora muito, aí fica mais romântico quando a gente... Mas o senhor trouxe um convidado especial hoje, hein, pastor Laércio? O Charles Pereira. Aê, senhor Charles, seja muito bem-vindo à On Web Rádio, né? Fica muito à vontade aí, viu? Aqui a casa é sua, amado irmão. Fique bem à vontade mesmo para participar com a gente, tá bom? Quer dar o seu alô, o seu bom dia? O senhor tá romântico também, não? Tô romântica. Minha esposa tá viajando, mas tô romântico. Tá romântico aí. Mas eu quero dar um bom dia também a todos que estão nos ouvindo. E também agradecer o convite do pastor Laércio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bacana, muito bom. Nós temos certeza que vai ser um tempo muito agradável, muito edificante, né, pastor Laércio? Porque nós vamos dar sequência ao assunto, né, sobre liderança, que a gente já vem discorrendo aí há 3 semanas, né? Já fizemos 3 programas sobre liderança, fizemos né? 3 semanas, baseado em Timóteo, o relacionamento de Paulo para com Timóteo, né, tirando esses 2 como exemplo. Depois citamos Jesus e os seus discípulos. E hoje nós vamos estar complementando aí, ou completando esse raciocínio, né, falando um pouco mais sobre liderança. Por isso eu convidei o Charles. Charles está andando conosco já há uns 2 anos e pouco aí, né, Charles? Desde setembro de 2019. Que bacana. Olha, tem sido um prazer. Cheguei aqui num domingo, setembro de 2019. Que benção, que que bacana, benção. que benção. Deus Muito tem bom. feito grandes coisas nesse tempo. Glória a Deus. Então, O Senhor é bom, Ele é bom demais. É isso aí, uma benção ter você conosco aqui. Eu que agradeço, pastor. Bacana. Hoje nós vamos estar utilizando novamente a pessoa de Jesus e seus discípulos, tá certo? Para identificar esse perfil de um líder capaz de gerar uma equipe forte e eficaz. Tá ok? Nosso primeiro tópico aí, nós vamos pegar uma declaração do general William Crick. Acho que é por aí a pronúncia, Crick, sei lá, mais ou menos, né? O pastor Laércio, o seu Que inglês está Chris. demais. Horrível. Acho que é Krish. Crish. Porque tem um CH no pronto. final. Tá vendo aí? William Crish. O senhor quer que eu ponha Obrigado. gordinho? O senhor quer que eu ponha gordinho agora ou mais tarde? Mano? Não, o gordinho não entra na nossa conversa. Você conhece o gordinho? Não Bota o conheço. gordinho pra ele ver. Porque aqui quando o cara fala inglês, rapaz, é um negócio Vai, sensacional. vai. Solta o gordinho. O gordinho, já sim. Ele é famoso. Ele é famoso. Famoso. Bacana. Esse general diz assim, olha, não há pelotões fracos, apenas líderes fracos. É impressionante essa declaração, ela está dentro de um livro baseado no Monge Executivo, os princípios de liderança, né, do Monge Executivo, que o autor Hunter aqui escreveu, James Hunter, tá certo? Sim. Então, o líder, primeira questão que nós poderíamos abrir aqui, é que se o líder é responsável pelo crescimento e declínio de qualquer coisa, ou tudo começa no topo, ou ainda não há equipes fracas e sim líderes fracos. Você concorda com essa afirmação, Charles? Podemos deduzir isso a partir da equipe que Jesus formou, Samuel? Essa é a questão que nós queremos aí tirar. É uma pergunta que primeiro joga momento. bastante responsabilidade no líder também, né? Bastante.
Tem uma frase não sei se você lembra, pastor, do Miles Monroe, que morreu num acidente de avião, uns 4, 5 anos atrás. É o pastor Miles, né? É, Miles. Ele tinha uma frase parecida com essa. Ele dizia assim que ele prefere estar num exército de ovelhas liderado por um leão do que num exército de leão liderados por uma ovelha. Olha aí, olha aí. Bate Bate isso aqui. nisso. Faz muito sentido. O leão, por natureza, não é um líder, né? Mas ele é o rei da selva. E o que define essa posição do leão é a atitude que ele tem, né? Ele é capaz de derrubar animais muito maiores que ele. Eu estava falando do pastor Laércio agora que eu morei um tempo na África, eu visitei muitos safaris. E eu gosto muito de ver também na Discovery, né? O leão é capaz de derrubar uma girafa, um búfalo, e dependendo até um elefante, não adulto, mas também ele pode derrubar. E essa impetuosidade dele vem da atitude que ele tem, que é diferente dos demais animais, né? Ele olha para uma girafa que é muito maior do que ele vê comida, né? Ele tem a atitude de ir lá e derrubar. E essa atitude eu acho que define um líder também, né? Um líder precisa ter atitude, né? Então é melhor ter um líder leão com um exército de ovelhas do que um exército de leões e tendo como líder uma ovelha, né? Porque eu acho que tudo realmente começa na liderança. Bacana. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ter aí um perfil de liderança bem equilibrado, né? Uma pessoa focada, sabendo quem o é, definido na sua identidade, sabendo também qual a missão que ele detinha e deveria desenvolver. E eu penso que a partir daí a gente pode pegar essa frase aqui do general, né? E já trazer um exemplo efetivo para toda a liderança, seja ela em qualquer setor da nossa sociedade, seja na igreja, na família, na questão do mundo corporativo. É de fundamental importância que essa liderança seja focada, ela tenha a sua identidade definida. O que vocês acham? Eu penso assim, o que o Charles falou é muito relevante, né? Mas existe um conceito, né, talvez, de força e fraqueza, que também precisa ser, às vezes, colocado, né? O que seria um líder forte, né? Será que é o mandão? Será que é o camarada da atitude? Será que é o camarada que exige? Será que é o camarada que, né? Ou será que esse é um conceito equivocado, né, de força e fraqueza? Porque às vezes você tem um líder que ele é mais tranquilo e alguém pode pensar, esse cara é um líder fraco. E talvez não, né? Talvez a sua serenidade faz toda a diferença na lida. Quando nós tínhamos a empresa, é bem interessante quando você lidera um processo, uma equipe com várias pessoas, porque as pessoas têm perfis diferentes. E na minha equipe eu percebi o seguinte, tinha gente que eu tinha que chegar, Charles, com tudo. Ou então o cara não tinha uma resposta, ele não se movia, ele não caminhava. Tinha outros que eu tinha que conversar de uma maneira muito tranquila e ele me dava todo o retorno que eu precisava. Porque eu penso que essa sabedoria de como liderar pessoas é também algo importantíssimo, né? Para que a gente obtenha o melhor de cada pessoa. E eu penso que Jesus trabalhou muito nisso, né? Porque os discípulos tinham perfis diferentes, temperamento, histórias diferentes, e Jesus soube lidar com a realidade de cada um, não é isso? Bacana. Assim, no contexto neotestamentário, eu acho que, olhando para Jesus, que é o nosso modelo hoje de liderança, que nós estamos falando sobre isso, o Samuel abordou aí o que é um líder, né? É o mandão, é o bravão, né? É o fortão. Mas, de acordo com Jesus, o líder é aquele que sabe quem é e sabe para onde vai. Isso, exatamente. É aquele que anda adiante e diz, segue-me. Esse é o contexto neotestamentário. Disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E me seguem. Seguem. Então, assim, um grande líder é aquele que sabe quem é e sabe para onde vai, ou seja, está absolutamente convicto do seu propósito. É aquele que anda adiante, não é aquele que dá ordens, não é aquele que impõe, não é aquele que estupra a alma das pessoas querendo se impor sobre elas, pela ou sobrepor. Força, né? Aquela coisa... Né? Então, o líder no Novo Testamento é aquele que está absolutamente convicto de quem ele é, o que ele está fazendo e para onde ele vai. É aquele que anda adiante e diz para os demais, segue-me. Agora, eu estou falando de Jesus. Se a gente for falar de Paulo
Paulo também é aquele que anda adiante e diz, segue-me, mas não tendo a minha pessoa especificamente como foco, mas Jesus. Né? Ele até diz, ele, né? ele é o Me imita propósito. como eu imito A Cristo. a Cristo. Exatamente. Então, o foco final é Jesus. É Jesus. É Jesus. Então, aplicando, a gente estava até falando agora há pouco, aplicando na família, aplicando uma liderança na família, aplicando nas empresas. Nós temos vários contextos, né, onde cabe uma liderança, onde pessoas exercem liderança. Mas eu acho que a liderança boa é aquela que lidera pelo exemplo, né? A gente falou disso, foi no primeiro ou no segundo encontro nosso? Não me lembro agora, mas tocamos Mas a nesse gente assunto. tocou nesse assunto, né? E até na época que nós falamos sobre isso, né? Veio aquela passagem, né? Quando Jesus tem ali o último encontro com os seus discípulos e ele pega uma bacia, uma toalha, né? E ele vai, então... Vou lhes dar um exemplo. Isso, né? Então, eu acho que realmente esse liderar pelo exemplo faz toda a diferença. Mas e quando o líder, às vezes, tem algumas dificuldades, né? Enquanto líder mesmo, enquanto pessoa, porque as pessoas estão também sendo melhoradas a cada dia no seu caráter, na sua forma de liderar, né? E às vezes pode ser que o exemplo dele naquele momento não é um exemplo tão adequado para a equipe. Como que a equipe pode fortalecer esse líder? Também tem esse aspecto, não tem? Mas tem um todo também, né? Ninguém é perfeito, mas tem um todo. Sim, sim. Se o todo da sua liderança, aquilo que, vamos falar de uma maneira abrangente, se está no caminho certo, as pessoas sabem que é para lá que a gente vai, ponto. Né? Mas mesmo cometendo falhas, sem perder o foco, sem perder o rumo, sem se perder, sem perder quem você de fato é, a sua essência, as pessoas vão continuar acreditando em você. Sim, é verdade. Gostaria de resgatar só essa característica do forte, o líder forte. O líder forte, por natureza, segundo o exemplo do nosso referencial, que é Jesus, ele é humilde. Então, a humildade é praticada para quem tem força para tal. Isso. O fraco, normalmente, não o faz. Ele é orgulhoso. É orgulhoso. Ele até se esconde atrás, né? Outra característica é essa capacidade de servir. Né? Servir o próximo. Isso no mundo corporativo, eu comentava há pouco com o Charles, não é moda, né? Não. Eu estou aqui para servir os outros, para com isso. Né? Eu sou o chefe. E também um outro conceito que fica marcado em Jesus é o amor, né? O amor com que ele dispensa nos relacionamentos que ele mantém com os seus liderados. A marca principal do relacionamento é o amor. E esse amor é que faz ele servir esses caras e mostrar a humildade, reconhecendo suas limitações. Porque o bom líder precisa reconhecer as suas limitações. Sim. E que ele sozinho, sem equipe, não é nada. Era muito nesse aspecto também que eu estava tocando naquele momento, né? Porque o líder, ele precisa de uma equipe, senão ele vai liderar quem? Não existe líder sem equipe, né? Então, justamente no sentido de descobrir também a virtuosidade da equipe que soma com ele e que o ajuda na onde ele é deficiente em alguma área para então esse todo, né? O juntos somos mais fortes, né? Não é isso? E tá aí. Quando eu penso nesse primeiro ponto, Charles e Samuel, eu vejo no líder, a exemplo de Cristo, é aquele que extrai o melhor da sua equipe e faz com que eles cresçam. E ele cresce junto. Sim. Nós já comentamos isso aqui. E isso é muito importante para um líder gerar uma equipe forte. Reconhecer o potencial daqueles que estão sendo liderados, oportunizar para eles, né, momentos ali, tempo onde eles possam assumir responsabilidades e desenvolver e melhorar esse potencial. De forma com que eles comecem a dar feedback e esse próprio líder que está liderando o processo é também edificado dentro desse processo aí de mentoreamento, de acompanhamento de uns para com os outros aí, de submissão mútua, né? Porque todos nós temos limitações e o ser humilde faz com que eu aprenda com o meu liderado, com aquele que está andando comigo, o meu discípulo, né? O meu colaborador, no caso. Uma das coisas que o senhor está falando que é importante, acho que, não sei se o Charles também vê dessa forma, né? Mas Jesus, ele tinha uma equipe, essa equipe ainda tinha conflitos internos, né? Porque havia ciúmes, né? Havia, tá fazendo diferença comigo, às vezes um se vê menos capaz, o outro mais capaz, um que se destaca. Equipe é assim também, né? Às vezes até nas empresas vão se destacando. E aí cabe ao líder, né? Mostrar o valor de cada um, a importância de cada um. Também isso ajuda muito?
nessa equipe se fortaleceram? O que você acha, Charles? O líder, olhando para Jesus novamente, ele é muito doador, né? Ele se doa muito. E essa doação feita no amor, como o pastor Laércio estava dizendo, faz com que as pessoas que estejam aderindo a esse líder, caminhando com esse líder, serem constrangidas a se também a colaborar, a estar... Como ele, né? Se doar como ele. Se doar como ele. Mas quando a gente olha para os discípulos, a gente vê 3 anos e meio de caminhada com Jesus. E o aperfeiçoamento não foi alcançado. Não. Porque não será. Eu gosto muito de uma frase dentro da filosofia que diz assim, que o homem, quando ele luta para ser perfeito, ele entra no caminho para ser perfectível. Perfectível significa estou a caminho da perfeição, mas não sou perfeito, né? O que importa e o que é realmente relevante é que você, na caminhada, mesmo errando, você possa aprender com esse erro e não repeti-lo de novo. E se espelhando no exemplo e na sua liderança. Agora, tem muitos contextos equivocados hoje de liderança, porque, principalmente dentro da igreja também, Sim. em qualquer lugar. Mas é assim, que o líder é aquele que tem que ser servido. Só que dentro do evangelho é o contrário. É o contrário. Jesus disse que o verdadeiro líder é aquele que está para servir, né? Então, o falso líder é aquele que põe todo mundo para servi-lo. E às vezes também ele estar em evidência, né? A equipe parece ficar meio desmerecida no processo, né? E como o ser humano ele é imperfeito, isso abrange a todos nós, obviamente. Sim. A gente tem que estar tomando muito cuidado para não incorrer nesses erros também. Porque eles são tentadores, e batem na porta do líder constantemente. E Jesus rejeitou isso em João capítulo 6, queriam proclamar o rei, né? Ele não permitiu em hipótese alguma. Ele não permitiu. Então, ele tinha um outro caminho, outro propósito. Naquele momento, ele poderia... Os zelotes, por exemplo, eram doidos para que Jesus pudesse fazer uma revolução e sair do domínio de Roma. Em João 6, queriam proclamá-lo rei porque ele multiplicou pães e curou e expulsou demônios. Mas ele rejeitou essas vaidades todas, né? Sim. Ele não foi um líder vaidoso. Isso aí é e a vaidade ataca muito a liderança Com e certeza. deturpa, né? Os conceitos vão sendo distorcidos do que é um líder. Essa questão da vaidade, a gente poderia voltar depois um pouquinho nisso, né? Porque o que tem de líder vaidoso... em todas as esferas, né? Em todas as esferas. Isso nos leva no segundo ponto aqui, na questão de Jesus ter gerado os seus discípulos a partir do próprio exemplo dele, né? Quando Jesus, então, começa a dar exemplo de foco, qual é a missão dele, como nós já tocamos aqui, faz com que os discípulos também adotem para si o serem submissos, né, à missão que lhe fora confiada e ao exemplo que eles haviam recebido. O que vocês entendem dessa submissão? O homem precisa disso para se manter firme, para se manter forte enquanto influenciador de outros, enquanto uma pessoa relevante na família, na empresa, na igreja, na sociedade como um todo? Nossa, Jesus levou isso tão a sério, mas tão a sério, pastor, que quando ele disse que ia para a cruz e Pedro disse, não é bem assim, não precisa disso, Jesus mandou Satanás sair da vida dele. Satanás significa o adversário. Ou seja, ele não admitia nenhum tipo de distração em relação ao foco, ao propósito, né? E ele levava isso extremamente a sério. Ele teve que vencer a si próprio no Getsemane, né? Sim. Porque o desejo humano dele era, Pai, passa de mim esse cálice, né? E ele teve que vencer isto. Hebreus diz que ele chorou. Nos evangelhos diz que ele suou lágrimas de sangue. Então, foi um combate tão intenso contra si próprio, porque a maior vitória, acho que Gandhi dizia isso, né? Que foi um grande líder que liderou pelo exemplo. Que a maior vitória que você pode ter é aquela sobre si mesmo, né?
Sim. E Jesus foi um líder que mostrou essa impetuosidade, esse propósito ferrenho e teve que vencer a todos, ao mundo e a si próprio para poder chegar lá. E não admitia, em hipótese alguma, qualquer distração em relação a esse propósito. Né? Ele mesmo sendo Deus, né? Não usurpou que o ser igual a Deus é algo que ele deveria se apegar, né? Mas humilhou-se. Né? Então, a liderança de Jesus, ela é essa liderança, como o senhor disse aqui, né? Uma liderança Ela é forte no sentido de propósito, né? Isso, eu sei para o que eu vim. Quando você falou no início, né? Essa convicção do líder, né? Eu sei para onde eu estou indo. Isso tem que ficar muito claro, porque aí a equipe também entende, né, a mesma missão, embora possa haver alguns percalços, como acontece em toda a caminhada, mas o foco não é perdido, né? Nós temos uma missão e nós continuamos firmes nela. Então, Jesus foi maravilhoso nisso. Eu acho que a empresa precisa de uma filosofia para crescer, porque um propósito, né? Porque isso faz com que o líder que estabeleceu aquele propósito inspire os demais, né? Nós sabemos para onde estamos e se estiver desalinhando um pouquinho, né? Uma família. Estiver desalinhando um pouquinho, não, ó, gente, isso, né? Nós vamos perder tempo e energia, né? Com isso não faz parte do propósito. Então, isso alinha muito, né? Muito bacana. Não só propósito, valores, né? E metas. Sim, metas. Então, quando a empresa se planeja direitinho, né? Almeja alvos, ela deixa claro para onde ela está indo, ela aponta para todos os demais o caminho. Então, desenvolver a própria vida, desenvolver a família, a igreja ou uma empresa, por acaso, né, espontaneamente, pelo instinto, não leva a lugar nenhum. Né? Fica à mercê da circunstância. E agora, os pastores, né? Eu faço até uma pergunta. E os líderes que estão nos ouvindo agora, os pais de família, os líderes de empresa, os líderes de igreja, os líderes de célula, enfim, que estão se sentindo perdidos, qual o conselho que vocês dariam? Quer começar aí, pastor Lércio? Bacana. Nós já estamos aqui estabelecendo nesse programa alguns paradigmas, né, para essa pessoa se posicionar. Então, o primeiro deles é adotar uma referência para a sua vida de liderança. Nós adotamos a Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos de uma cabeça forte, equilibrada. Jesus é essa estabilidade que todo líder precisa ter em si. É por isso que Paulo fala, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque se fosse viver pela cabeça de Paulo, era uma crise constante. O homem era colérico. O homem era cheio de querer fazer as coisas do impulso dele. Orgulhoso. Precisava ter um demônio para dar umas tapas dele, os tabefes. Então, nós temos ali um problema sério caracterizado no ser humano. Então, precisa colocar um referencial externo. Quem é esse? Jesus Cristo. Né? Há outros bons referenciais que podem ser secundários. Você tem alguns ícones na história. Você citou agora há pouco. O próprio Gandhi, o Martin Luther King, o Mandela. Enfim, tem muita gente boa que você pode aprender com esses caras, mas são secundários. O primeiro aí é Jesus, não há igual ele, imbatível. O segundo ponto que nós estamos falando aqui é a submissão à missão. Cara, você está dentro da sua família, tá casado, tem seus filhos, está aí a sua primeira missão. Não pode sair pessoal às vezes, disso. Pastor Lércio, tem um pouco assim, de um entendimento, a gente estava falando até no programa anterior aqui sobre suportar, né? O marido que suporta a esposa que suporta o marido, o pessoal tem um equívoco com essa palavra no português, né? Não entende como suporte, entende como tolerância. Eu estou tolerando, né, o meu cônjuge. Nesse caso da submissão, às vezes o pessoal também tem um pouco de entendimento equivocado do que é estar, né, numa mesma missão. Fala um pouquinho sobre essa submissão, para o pessoal ter um entendimento mais claro disso. A submissão numa família, ela enquadra todos para andar sob uma direção, né? Isso. Então, é a esposa, é o marido, são os filhos. A família tem um norte. Eu costumo adotar lá em casa, por exemplo, é nunca voltar para trás, mentira não, Sim. E sempre para frente e crescente. Então, isso é um lema que a gente adota sempre conosco lá. Então, quando a gente é tentado por ruídos em função de circunstâncias adversas ou coisa semelhante, né, momentos de crise, para pararmos ou então retornarmos em um outro ponto, falar, não, vamos para frente, vamos crescer,
Vamos superar esse momento aqui de dificuldade, tá certo? Debaixo da luz, daqui a pouco a gente rompe lá na frente. Então, eu penso que esses 2 pontos para quem está em crise é fundamental. A referência e o determinar uma missão para a sua vida. E todo líder é bom ter um líder, né, professor? É bom ter mentores. Isso é Fala sobre isso. fantástico. Eu acho que você teve né, experiência chefe? de andar sozinho, eu também tive. Fica à vontade. Não, nós vamos pro nosso intervalo. Bacana. Na próxima, então, Tá bom. Porque o assunto tá só começando, Bacana, né? bacana. Ó, vai ficar muito melhor. Você que está com a gente pode participar através do nosso WhatsApp 16 99721. O tema é sobre liderança. Fica à vontade para participar, fazer a sua pergunta. Ó, só tem fera aqui no estúdio hoje, hein? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. 11h35, já estamos de volta, hein? Foi rapidinho. Dando continuidade ao bate-papo com o pastor de hoje com a presença do pastor Laércio Galvão, seu convidado, o pastor Charles, e o tema de hoje é liderança. Você pode também acompanhar esse nosso bate-papo através do nosso site. Vai lá, www.onwebradio.com.br. Se você quiser ouvir os conteúdos anteriores, né, desse tema sobre liderança, vai lá no Spotify da On Web Rádio, também no Deezer, e você encontra essas entrevistas que foram gravadas, estão à disposição lá, tá bom? Quer participar com a gente ao vivo? Quer fazer a sua pergunta sobre liderança? Através do nosso WhatsApp, 16 99721 4759. De volta então aqui com o nosso papo. A gente estava falando um pouquinho sobre mentoreamento, pastor Laércio. Então eu queria retomar isso, né? É tão importante ter um mentor, é isso? É comigo? Pastor Charles, é o senhor aí. Levantou a bola, agora... Pois é assim. Eu fui pastor durante quase 20 anos, né? Pastoreando uma igreja, e eu não tinha mentoria. E também eu não tinha uma liderança em quem eu me espelhar. E uma coisa que hoje acontece muito, com muita gente, talvez são pessoas que estejam até nos ouvindo também, é que muita gente hoje busca uma mentoria, um espelhamento, alguém para se espelhar virtualmente. Tem muita gente hoje que está só na internet buscando liderança. Né? Só que aí você não sabe, busca... né, o que é a família da pessoa, o contexto. Só que aí dele. você... só que no virtual você não tem o confronto, que é importantíssimo. Né? Você não tem a verdade batida na tua cara. O olho no que você olho precisa. também, né? O olho no olho. Aquela verdade batida na tua cara, como Jesus fazia com os discípulos e principalmente com Pedro. Sim. Que dava na cara a verdade. Essa verdade, ela é estupenda para o seu crescimento. Então, eu não tinha isso. E hoje muita gente busca isso nos líderes aí que estão na internet. Né? Estou falando num contexto evangélico. Né? Então buscam o pastor que ele se identifica mais, mas aquele pastor na internet só vai falar o que você quer também. Ele não vai bater na tua... hoje quando começa a aparecer... para curar. Às vezes começa a falar o que não quer, a pessoa troca o canal. Troca o canal. Troca o mentor, né? E a gente já falou também, tem líderes abusivos aí, isso daí é o que mais tem, né? Sim. A referência podre é o que a gente mais tem. Mas graças a Deus temos referências boas no contexto geral. Nós temos referências boas, é só procurar. Mas a falta de mentoria na minha vida foi um desastre. Olha aí. Para a minha vida foi um desastre, me levou praticamente à ruína completa e total. Sim. Eu nem tinha essa noção do perigo que é viver sem mentoria. Eu nem tinha essa noção. Eu passei por isso também. Se eu tivesse essa noção, hoje... Eu não gosto de falar o que eu seria hoje, o que eu não seria hoje, porque eu acho que eu tenho que ser o que eu já sou, né? Claro. Eu não vou ficar batendo nessa. Mas, com certeza, eu evitaria erros na minha caminhada
se eu tivesse uma mentoria. E por que eu não tive? Orgulho. Tá. Sou Então, um cara assim, orgulhoso. um conselho que você poderia dar, então, para algumas pessoas, para não chegarem no ponto de ir lá na frente falar, puxa, me faltou isso, eu fui orgulhoso para não ter essa mentoria, seria procure um mentor o mais rápido possível, alguém que olha no teu olho, que te fala a verdade, alguém que te ama, né? Porque a verdade tem que ser falada em amor, segundo a palavra de Deus também, Eu queria, né, Charles? assim, eu pensava assim, para eu seguir alguém, para eu ter alguém como mentor, eu tenho que concordar 100% com essa pessoa, senão não vai dar certo. Não Isso é tem, orgulho não. também. Não tem não, porque eu não E senhor- concordo com esse menino aí. Quantos anos que eu tô com... Não concordo até hoje. Então, é uma parte de orgulho. E, claro, o medo de cair naquela liderança abusiva que tem muito. Por exemplo, há um tempo atrás, alguns líderes queriam imitar Jesus nas igrejas, né? Então, queria formar 12, né? E queria formar 12 para determinar onde que o cara ia, quando ele viajava, qual restaurante ele podia ir. Se eu tinha bigode, os outros tinham que ter bigode. Se eu tinha barba, os outros tinham que ter barba. Se o cara fosse se eu era careca? barrigudo, Não, os se o outros tinham cara que fosse careca, tinha que cara. raspar a cabeça. Quer dizer, é uma coisa que violava a personalidade Sim, dos outros. Uma liderança que viola a personalidade dos seus seguidores é uma liderança maligna. Tem gente que faz até Deturpada. os trejeitos. Tem pessoas Até que fazem os trejeitos. trejeitos, pega, né? Os dedos, as mãos. O vocabulário tem que ser aquele, né? Sabe? É. Esse vocabulário crentez tem muito disso, né? Exatamente. Eu acho isso abominável. Eu acho que uma liderança que despersonifica os seus liderados é abominável e a gente não vê isso em Jesus. Jesus nunca anulou, né, a personalidade Nunca dos seus despersonifica. As pessoas falam assim, mas quando Jesus estava sendo interrogado e também espancado na noite em que ele foi preso, e os discípulos, principalmente Pedro, João, tentavam se aproximar dele, alguém disse assim, vocês também são seguidores dele, porque falam igual, mas esse falar igual não é um linguajar, era o sotaque da Galileia, eram todos galileus. Não era uma gíria, né? Não era uma gíria. Um vocabulário que Jesus inventou, né? Porque hoje o crente, ele tem até os próprios palavrões também, né? Tem. Ô, filho de Belial! Só trocou o personagem. Só trocou o personagem. Mas assim, andar sem uma mentoria, a gente falou de lideranças abusivas, como elas são desastrosas. Mas andar sem mentoria, ela para mim foi um verdadeiro desastre. E eu comecei a ter uma mentoria com o pastor Laércio. Tá. E assim, ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Ele falou coisas que às vezes eu até discordava. Eu acho que ele até sabe que às vezes eu até discordava. Sim. Mas eu saí, eu falava assim, poxa, mas eu acredito que foi a pessoa que Deus colocou. Então, eu concordando ou não, eu vou fazer. Sim. Né? Eu vou fazer. E uma coisa assim que ele me disse logo no começo, eu vou te emprestar a minha honra, né? E eu achei isso estupendo. Então, assim, depois que eu me coloquei sob essa mentoria, eu consegui dar passos na minha vida que sozinho eu não daria. Tá. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora, ela é do ramo alimentício numa empresa. Eu acho que ela tem que se cercar de mentores que naquele ramo dela, aqueles mentores são bem-sucedidos. Talvez ele não concorde 100%, mas eles estão aonde ele gostaria de estar. É como uma referência boa para ele. São né? mentores. Agora, uma coisa que é desastrosa, isso tem impactado muita gente hoje, é a falta de mentoria dentro das famílias, né? Sim. Porque muita gente está ouvindo agora a gente e ele não teve uma mentoria, um exemplo dentro da família. Ele cresce perdido, né? Tá. Né, pastor? Verdade. Cresce sem um bom referencial, né? Então, assim, essas pessoas que crescem nessas famílias tão desestruturadas e sem mentoria, o que fazer, pastor? Então, vamos falar um pouco sobre essa mentoria abusiva, né? Essa liderança abusiva. Como se proteger dela era a pergunta, né? Muito bem colocada. Olha, a primeira coisa que você deve fazer para se proteger de uma liderança abusiva, você precisa se identificar enquanto pessoa.
em relação aos seus próprios princípios e seus próprios valores. Não se abre mão de princípios e valores fundamentados, e aí eu volto a frisar aqui a necessidade de ter como referência um bom líder. No caso, Jesus Cristo, nós temos. Eleja um bom líder, né, como referência e acolha esses valores, esses princípios para nortear a sua vida, sua família e tudo aquilo que você faz, seus pensamentos. Aquilo que vier para vulnerabilizar, para quebrar esses princípios e valores, logo vai ficar caracterizado na sua própria alma. Você vai sentir a diferença. Com certeza. Aí, então, se posicione. Deus vai te dar graça e você vai saber como se posicionar adequadamente. Seja o abuso em que vertentes aconteça, seja lá em qual vertente seja, né? Que ele vai acontecer, seja na área sexual, seja na área de impor para você mentira, né? Dentro de processos de relacionamentos aí comerciais, dentro de processos de amizade, né? Ou processos mais íntimos, enfim, todos os relacionamentos cabem aí dentro. Então, eu penso que a ferramenta é essa, é instituir essa pessoa, os valores e princípios que nortearam a vida de Jesus e os discípulos, tá certo? Se você ainda não tem, procura urgentemente o que o Charles disse aqui, é um bom líder para te acompanhar. Ele citou aqui que eu falei para ele que eu estava emprestando a minha honra para ele. É porque Jesus emprestou para mim e empresta para nós. O nome dele, a honra dele. Mas é um exemplo de liderança doadora, né? É claro. Porque a gente não tem que se envergonhar um do outro. Não, né? nós precisamos, Se Jesus assim, emprestou proteger, pra mim, né? quem sou eu para não emprestar para aqueles que estão dando comigo? Meus filhos são identificados. Jefferson, quem é seu pai? Meu pai é o pastor Laércio. Então, ele tem uma identidade. Então, quem que é o seu pastor, Charles? É o pastor Laércio. Então, eu tenho que ter orgulho disso, né? Mas ele é perfeito, como você disse. Não concordo também com todos os meus filhos espirituais, ou mesmo meus filhos biológicos. Sim. Mas eu sou pai deles. Sim. Entendeu? E mesmo não concordando, eles continuarão te amando e você amando seus filhos. Isso aí. Esse é um perfil que eu acho que o líder precisa ter. E você que está aí debaixo de uma liderança abusiva, busque se orientar com um líder que empreste a honra dele para você. Ou seja, sinta-se dentro da sua vida, calçando os seus sapatos, não violando, como o Charles disse aqui, a sua própria identidade, mas capacitando você para você crescer, sair dessa armadilha e dar prosseguimento na sua vida, tá certo? Seja ela em todos os sentidos, espiritual, na questão profissional, questão familiar, se encaixem com todos esses exemplos que nós estamos citando aí. Tem algo... Só um minutinho, Charles, assim, só te interrompendo um minutinho para não fugir aqui da minha mente essa colocação. O pastor Laércio sempre disse algo, assim, importante e que ajuda muito, pastor, eu acho que nessa questão da liderança abusiva, que é aquilo que o senhor disse: eu quero que os meus filhos sejam melhores que eu, então eu quero que os meus liderados sejam melhores que eu, né? Quando o líder tem esse tipo de postura e a equipe entende isso, né? Já acabou o abuso, né? Porque esse líder está investindo para que eu seja melhor do que ele, ou seja, ele não é orgulhoso, ele não tem preciosismo. E a equipe saca logo se o líder quer de fato bem. Isso, ou se é discurso, né? Ou se é discurso, porque não dá oportunidade, por exemplo. Por exemplo. Então, quer que eu seja melhor que ele, mas eu nunca posso, né? Jogar. Isso, então, só fica no banco. Só fica no banco, né? Agora, tem um outro lado, né? Hoje eu não vou jogar gasolina, só um pouquinho, só de gasolina. Mas aí o Charles também talvez poderá falar sobre isso, que existe também o contraponto, né? Por exemplo, o líder abusivo, mas também será que não tem os liderados acomodados que preferem, às vezes, né? Imitar o trejeito, imitar a fala, fazer daquele jeitinho como sem pensar muito, sem ser aquela cabeça pensante no processo? Para ele, às vezes, é confortável, não é não, Charles? Não usar a cabeça, né? Não usar o seu poder de decisão é sempre mais fácil, né? Não é? Porque se queimar, queima o outro também, né? Não é verdade? Mas só terminando aqui, ó, uma coisa que eu estava pensando aqui, sobre a mentoria, né? Adão não teve pai e mãe, né? E não sei se isso foi bom ou ruim para ele, mas não deu certo as coisas. Agora, Jesus, o segundo Adão, teve pai e mãe. E a Bíblia diz, eu até separei aqui agora, em Lucas 2,51, que Jesus lhes era submisso. Olha aí. A pai
e mãe. E no livro do profeta Isaías, diz no capítulo 7, verso 15, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Então, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra. Mas o que eu quero dizer com esse versículo de Isaías é o seguinte, que Jesus, o segundo Adão, ele aprendeu a ser submisso aos pais e também, dentro dessa submissão, é claro, ter uma mentoria. José e Maria desenvolveram um papel muito importante na criação de Jesus. Adão não teve isso. E depois dessa submissão, a gente vê ela muito forte ao pai de Jesus. Então, se o próprio Jesus dá exemplo de submissão, né, por que nós vamos violar esse princípio? E é interessante, né, Charles, que ele sempre dizia, né, para os seus discípulos e também para a multidão algumas vezes, né, eu falo daquilo que o Pai me revelou, daquilo que o Pai me disse. Então ele passava horas orando, às vezes o pessoal vê nas escrituras, passou a madrugada orando, né? Jesus tinha papos assim, né, com o pai, que coisa fantástica, né? Papai, vamos sentar para conversar aqui, vamos ver como é que estão as coisas, vamos fazer uma avaliação do ministério, né? Você vê que interessante que ele teve reunião até com Moisés e Elias, né? Isso, foi buscar. Vamos buscar, né? A lei e os profetas, exatamente. Ele estava ali, né? Isso aí, né? Estamos quase para encerrar o programa aí, hein? Vamos entrar no último ponto. Tem último ponto ainda? Eu achei que nós já tinha passado dos pontos todos. Já tem aí um do último aí, pastor. O senhor tá vendo? Ali? Aqui, ó. Mas o Hugo disse, falei pro Hugo, você coordenador, poderia nos dar alguns minutinhos aí no programa, né? No bate-papo de sexta lá, né? E aí ele falou, não, é que o diretor da rádio tá aí, então, você entendeu agora? O Hugo é o coordenador, mas tem o diretor, né, Sérgio? E submissão, né? Então, o senhor, como é diretor, o senhor pode, às vezes, usar uns minutinhos a mais, fica tranquilo. Sem problema. Nós iremos usar. Iremos, tá bom. Esse programa que antecede o bate-papo com o pastor, e que por um acaso o Samuel tá dentro desse negócio, sempre invade o nosso... Aquele que fala o amor tá on. Você queria tocar num outro assunto, Charles? Não, mas esse terceiro ponto... Vai pro terceiro, não? O Charles aventou de tocar num assunto aqui, vamos lá. Não, a gente ia falar sobre a mentoria e depois sobre a liderança abusiva. Acho que a gente passou pelos dois assuntos. Tá. Ok. O terceiro aqui é a liderança servidora. Isso, é isso que nós queremos tocar, né? Tá. Parece que esse liderança servidora é mal visto até dentro da própria igreja, né? O pessoal, infelizmente, vamos jogar pedra no nosso telhado, né? E isso é uma inclinação de todo ser humano. Nós gostamos mais de sermos servidos do que servir. Servir dá trabalho. E dá muito trabalho, não dá pouco, não. A semelhança de Jesus é um empreendimento e um estilo de vida que leva a vida toda, né? Não é aqui, acolá e num tempo. É 24 horas por dia, é complexo. Então, a turma evita isso e prefere ser servido. Nós temos aí um problema sério hoje nas igrejas, que é essa síndrome do supermercado, né? O cara vem, pega na prateleira o que quer, vê se está tudo bem, do gosto dele, leva o produto e amém. Vai embora para casa. Não, mas tem um problema sério ainda aí. Paga a conta, né? Porque está dizimando e exige a qualidade do... Conversando com o pastor Wilson da Igreja Voz, nós comentamos isso, né? O dízimo está aumentando nas igrejas, e algumas, né? Não todas. E uma das preocupações que a gente tem, o que é isso? Parece um clube. O pessoal não vem, não busca, mas está pagando a conta. Está pagando a mensalidade. Está pagando a mensalidade do clube. Então, e exige um bom serviço, né, pastor? Não, mas às vezes, pastor, também pode estar havendo um equívoco, né, de entendimento, de princípio. De repente, assim, não, se eu for fiel agora no dízimo, Deus não vai deixar chegar a doença na minha casa, ou eu não vou perder o emprego. Ainda esses tipos de pensamentos na cabeça de muitas pessoas. São muito rasteiros, que eu não vou nem perder tempo nisso. Faltando leitura bíblica, né? Tá faltando. Então, mas isso acontece também no mundo corporativo, né? Tanto os empresários como os líderes dentro das corporações, eles não entendem muito bem esse conceito de liderança servidora. Eu tenho, para mim, Charles e Samuel, que só serve o próximo quem aprendeu a amar seu semelhante, né? Que sabe o que é amor, né? Que é aquilo que Jesus pede para nós. Caso contrário, não serve, não. O cara vai servir seu próprio umbigo, vai se alinhar ao egocentrismo, né?
vai andar de mão dada com essa coisa do egoísmo. E isso vai nortear a vida dele, vai enriquecer, vai criar o seu império próprio ali, em detrimento de fazer justiça, de honrar as pessoas que estão ao seu lado. Eu queria tocar um pouco nesse assunto, né? Partindo do exemplo de Jesus, de uma liderança servidora aí no nível de perfeição, no nível altíssimo de abnegação. Fica aberto para vocês comentarem. Poxa, acho que está resumido no versículo, né? Que Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Para servir. Né? E Paulo vai falar também sobre os membros do corpo de Cristo, que aqueles que são os menos notados é os que mais requerem atenção, né? Então, a igreja servindo sempre aos mais fracos. Tem um padre, não me lembro o nome dele agora, que ele costuma dizer o seguinte: você quer ficar do lado de Deus, fique do lado sempre dos mais fracos. Ajude, colabore e se doe para o lado mais fraco. Dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, dos doentes. É ali que você vai estar do lado de Deus. E uma coisa muito interessante é a parábola de Mateus 25, que Jesus vai falar basicamente a mesma coisa. Naquele dia ele vai separar os bodes das ovelhas, as ovelhas vai ser chamada à sua direita, os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer para as ovelhas que eu tive fome, né? E você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava doente. E também nu, né? Nu, você me vestistes. Então, quer ficar do lado de Deus? Sirva. Né, pastor? Sirva. Faz uns 4 meses, eu ia toda semana ali no Brejão, na Avenida Brasil, com a Saudade. Ali deve morar ali, quando eu ia, mais de 200 usuários de crack. E 24 horas fumando crack. Ali tem advogado, ali tem pastor, olha aí. Ali tem motorista de ônibus, ali tem mecânico, ali tem músico. E todos assim, alienados na droga, no crack. E eu fiz um trabalho lá que eu ia toda semana lá. Além de pregar e também atender as pessoas. E tinha um rapaz lá que tocava muito bem violão. E ele pegou e chegou perto da gente, começou a tocar o violão, várias músicas, e a gente fez um grupo em volta dele. E ele falou que era compositor também de música bíblica, música gospel. E começou a tocar músicas lindas. E eu perguntei para ele se ele queria sair de lá. Ele falou que queria. Aí eu disse para ele: amanhã cedo eu venho te buscar. Vou primeiro arrumar a caixa de recuperação para você. Busquei ele lá, levei ele para tomar banho, tinha até bigato andando nos órgãos genital dele. Fazia 3 meses que ele não tomava banho. Estava podre. E aí nós internamos ele na casa de recuperação, ele ficou 3 meses e foi expulso. Expulso. Mas eu não sei porque eu confiei nele. Eu pus ele para morar dentro da igreja. E as irmãs que moravam perto da igreja levava comida para ele, lavava a roupa dele, e eu também dava alguns serviços para ele fazer. Isso já faz 4 anos e meio, e há uns 2, 3 meses atrás ele me mandou mensagem. Hoje ele está casado, trabalhando, com família, com filho, a vida transformada. Louvado seja Deus. Então, eu estou falando isso porque... não por causa de mim, não, nada disso, porque eu já fui tão arrebentado nessa vida que eu não tenho mais nenhum tipo de prazer em ter orgulho de nada. Mas a liderança servidora é esta, né? É o que o pastor Laércio fez comigo. É você se doar de fato, né? Se doar de fato. E é nisso que consiste o evangelho. É nisso. O texto que você falou, Charles, ele é interessante, Marcos 10:45, que ele fala assim, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, e Jesus completa, né? E dar a sua vida, que é o que você está falando agora, em resgate por muitos. Porque dá trabalho, irmão. Você ir lá no Brejão e você acreditar nesse rapaz, se de repente o rapaz te decepciona,
né? Porque acontece muitas vezes nessa área Você os tem que altos ir e sem baixos, colocar né? expectativa, né? Mas assim, o que acontece? Só amor, né? É só o amor. É só o amor, né? E aí você se dedica de fato, se doa de fato, né? E aí vai resgatar pessoas. Ou seja, você está dizendo, olha, se você não fizer isso, não vai resgatar pessoas. Né? Então, é essa liderança servidora que ajuda no resgate de pessoas, que foi o que Jesus fez conosco, né? Ele deu a vida dele para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós fôssemos resgatados, né? Então, eu acho que essa liderança é um modelo, né? E é importantíssimo a gente resgatar alguns valores dessa liderança servidora, né, pastor? Bacana. Quero te incentivar, você que está nos acompanhando, a praticar essa liderança servidora, porque a paga dela, esse mundo não tem como dar o que ela lhe oferece. Não. Tá certo? O retorno dela é extraordinário. Você tem um retorno de respeito, você tem um retorno de gratidão, você tem um retorno efetivo no crescimento daqueles que você ajudou e apoiou, tá certo? E se você olhar para a história e na pessoa de Jesus como nosso modelo, você vai ver que essas pessoas têm a capacidade de doar a própria vida deles, né, para te livrar de alguma cilada, alguma adversidade que porventura você venha passar. Eles vão ser uma mão amiga lá na frente para a sua vida, com certeza, e motivo de orgulho para você. É assim que você deve tratar não só o seu semelhante, mas começando dentro de casa, sua esposa, seu esposo, né? A questão dos filhos. Eles precisam perceber que nós servimos não por obrigação, mas servimos por amor. Servir por obrigação não dá retorno nenhum. Mas quando você serve por amor, há uma identidade de vida, há uma identidade de alma. E isso nada quebra, nem espada, nem fome, né? É o amor de Cristo. Ninguém nos separa desse amor, diz a palavra de Deus. Então, te incentivo a praticar. Você que é empresário, trate assim seus colaboradores. Sirva-os. Deseja ardentemente de vê-los crescer. Ele vai te dar um retorno dentro da sua corporação extraordinário. Tá certo? De comportamento, de lealdade, e com certeza você vai ter retorno financeiro também. Tá certo? Porque essa pessoa vai desenvolver a sua atividade com prazer. Tá ok? Família, a igreja, né? Nós gostaríamos de andar sempre com líderes assim, né? Engajados no sentido de saberem que honrar aqueles que apoiaram eles na sua jornada. Sempre cito o bispo Hinaldo Barreto, né? Onde eu nasci para Cristo. Ele separou eu e mais alguns casais para dar estudo, e todo domingo nós chegávamos lá às 7 da manhã e saímos meio-dia. E ele estava lá para nos ensinar. Lamentei demais ter saído da igreja da maneira que eu saí, eu não tinha muito juízo na época. Aí acabamos aqui na Comunidade de Cristo, Deus tem os seus propósitos e ele acaba gerando aí algo. Você erra, mas ele acerta. Ele acerta, é por aí, né? Mas tenho muita gratidão pelo bispo, tenho muita gratidão pelo pastor Remígio Braga, hoje está em Campinas, que é da Congregacional. Me ajudou muito no seminário e também como meu mentor enquanto esteve aqui em Ribeirão. E hoje o Edson Gouveia. Tem sido uma bênção esse homem na minha vida, da primeira igreja de Cristo lá em Brasília. Então é muito importante a gente ter esse relacionamento de submissão com mentores mais experientes e que sabem amar as pessoas, sabem se doar no reino, porque essa construção edificante só acontece através de liderança servidora, no meu entendimento. Sim. E com realmente o aspecto que o senhor tocou, né? Com o amor de Cristo, né? Porque foi o amor de Jesus que levou o Charles a se doar, né? Durante esse tempo na vida daquela pessoa. Olha, e que assim também, né? Assim é do pastor Edson também doando seu tempo, da sua pessoa doando seu tempo. E isso realmente não tem uma recompensa aqui, imediata, muitas vezes. Às vezes até tem, por conta da honra, do respeito, da amizade. Mas a recompensa virá quando o Senhor separar os bodes das ovelhas, né? Então fica a dica aí, amém? Se você não está sendo, às vezes, nem valorizado na sua liderança servidora, doadora, né? O Senhor está vendo, fica tranquilo. É Ele quem nos abençoa e nos recompensa. Agora nós precisamos encerrar com uma oração, e o coordenador veio aqui ver se nós estamos no horário, não estamos no horário, né? O diretor está ali, o diretor. O diretor está ali, fica tranquilo.
Vou dar uma palavra final. Você tem alguma recomendação para encerrar aqui esse tempo? Eu acho que o resumo de tudo que a gente disse é uma liderança que é exercida através do exemplo. E alguma coisa que a gente precisa trabalhar hoje nessa manhã, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, você não sabe o mal que faz o orgulho. A vaidade. A vaidade é que o orgulho e a vaidade é que te impede de ter um mentor, de ter um líder e também de servir. Porque às vezes você que está me ouvindo é tão orgulhoso que você acha que servir é uma humilhação para você. Mas quando você servir, você vai descobrir que é aí que está o segredo da vida e da liderança. É uma grande chave, né? Com certeza. Então, quebrar esse orgulho, essa vaidade, para ser um líder que serve e um líder que aceita também mentoria. Amém. Bênção de Deus. Ótimas orientações e conselhos, né? Vamos orar aí? Vamos lá. O nosso convidado, então, Charles, você... Então, vamos lá. Ora aí pra gente, por gentileza. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer ao Senhor, primeiramente, por esse momento, agradecer pela vida do Samuel, do Laércio, esse bate-papo gostoso que tivemos aqui, agradecer também ao Senhor, porque creio que tudo que nós falamos aqui foi útil para aqueles que Amém, estiveram Deus nos ouvindo, abençoe. e que as palavras que aqui foram ditas, meu Pai, possam causar efeito e transformação na vida de todos os que Amém. estão nos ouvindo, em nome de Senhor, Jesus. que dê frutos. Muito obrigado por esta igreja, pela nossa liderança, pelos nossos mentores, e nos ajude a todos a sermos líderes que servem, Amém. que lavam pés, Amém. que cobrem nudez, que dão de Sim, comer, Deus. que dão de beber, que visitam nas prisões, que visitam nos hospitais, que estendem as mãos para abençoar. Amém. Nos ajude a estar sempre do lado dos mais fracos, porque sabemos que o Senhor Deus dá uma atenção também especial para os tais. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Bênção de Deus. Pastor Lécio, alguma recomendação final ou não? Até sexta-feira. Bênção. Até Tem um sexta-feira. final de semana maravilhoso. Olha, fica de olho aí nas nossas redes sociais. Participe dos cultos de domingo. Nós teremos a celebração Diamante às 8 da manhã. Isso, teremos nesse final de semana aí celebrações presenciais, né? Voltam esse final de semana. Então, ó, a nossa primeira celebração às 8 horas da manhã para os mais experientes, né? Para esses mentores, os diamantes. Então, ó, às 8 horas da manhã, das 8 às 9, a nossa primeira celebração, né? Depois, às 10 horas, mais uma celebração e também às 18 horas. Então, fica o convite. Comunidade de Cristo, que está aqui na rua São José, 3081, em Ribeirão Preto. E você pode também acompanhar a celebração das 18 horas através do nosso canal no YouTube e também aqui pela On Web Rádio. Transmissão ao vivo da celebração somente das 18 horas, tá bom?